Olá, eu sou a Luísa Palmeira Kavamoto, autora principal desse trabalho, Gravidez em Paciente com Hiperprolactinemia, um relato de caso, que eu escrevi em conjunto com as minhas colegas, Maria Tereza de Moura Branco, Vitória Amaral Araújo Barcelos, Ana Luísa Patrícia Ferreira Costa e Ana Caroline Rosseto Amaral. Nós somos acadêmicas de medicina do 9º período na Universidade Católica de Brasília e fomos orientadas pela doutora Eliana de Barros Marques Fonseca, que trabalha na atenção básica e é preceptora da nossa universidade no internato de medicina de família e comunidade. Esse é o relato de um caso que nós 5 atendemos na UBS na nossa primeira semana de internato, em que estávamos sob os cuidados da doutora Eliana, e foi uma paciente que realmente nos engrandeceu academicamente. Foi a primeira vez que nós realmente vimos a hiperprolactinemia na prática, e na mesma semana todos nós estudamos e discutimos mais sobre o assunto. Bom, mas então, o que é a hiperprolactinemia? Ela é um excesso de prolactina na corrente sanguínea, que pode ocorrer de forma tanto fisiológica, como durante os períodos de amamentação e gestação, ou de uma forma patológica, como consequência de um adenoma hipofisário produtor de prolactina. O seu pico de prevalência é em mulheres na terceira década de vida, então em jovens de 20 a 30 anos. E o diagnóstico é laboratorial e é dado quando você tem 2 dosagens séricas elevadas de prolactina. E é sempre muito importante associar esse diagnóstico com uma ressonância magnética para investigar a presença de adenomas. E o tratamento é feito principalmente com agonistas dopaminérgicos, sendo o principal deles a cabergolina, que age inibindo a síntese e secreção de prolactina. E nossos objetivos com esse trabalho foram apresentar um relato de caso e entender com mais clareza sobre essa condição extremamente relevante. Bom, e agora o caso em si. GRD, sexo feminino, 37 anos, refere a menorreia há 4 anos. Em 2019, apresentou irregularidade menstrual e teve dosagem de prolactina de 146 nanogramas por ml. Após 2 meses de tratamento com cabergolina, engravidou. Em março de 2022, 6 meses após cessar a amamentação, iniciou acompanhamento na atenção primária. Estava em amenorreia desde o nascimento de seu filho e com prolactina de 157,24 nanogramas por ml. Para uma maior investigação, foi solicitada a ressonância nuclear magnética de célula túrcica, que mostrou heterogeneidade da porção central. O paciente foi encaminhada para endocrinologia e ginecologia. Dosagem de julho de 2022 evidenciou prolactina de 195,7 nanogramas por ml. Hoje está em uso de cabergolina, meio miligrama, uma vez por semana. Bom, aqui com o relato já vemos o que eu havia falado na introdução, sobre como se faz o diagnóstico com as dosagens séricas e a complementação com a ressonância magnética. Então, como exatamente ocorre essa hiperprolactinemia? Bom, ela é fruto de uma disfunção no eixo hipotálamo-hipofisário. Esse eixo geralmente ocorre da seguinte forma: a prolactina é secretada pela hipófise, mas essa secreção, na verdade, é controlada pelo hipotálamo, através de um feedback negativo da secreção de dopamina. Então, o hipotálamo secreta dopamina e isso inibe a secreção de prolactina. Mas em situações como na amamentação, o hipotálamo vai reduzir a liberação de dopamina para a hipófise poder aumentar de prolactina. Então, quando esse eixo é comprometido, teremos uma disfunção hipotálamo-hipofisária, pode ocorrer uma hiperprolactinemia. E essa hiperprolactinemia é a causa mais comum de amenorreia, galactorreia e infertilidade em mulheres jovens. E uma coisa importante de se lembrar é que quando se atende uma paciente com esses sintomas, antes de começar a investigação laboratorial e realmente dosar a prolactina sérica, é fundamental descartar causas fisiológicas, como uma gravidez, e farmacológicas também. Mas depois que já descartou isso e já confirmou a hiperprolactinemia sérica, é importante se atentar aos sintomas de alerta, que são cefaleia e sintomas neurooftalmológicos,
porque eles são sintomas compressivos que indicam a presença de tumores maiores. E um outro ponto que merece uma atenção especial é o efeito gancho, que são os níveis falsamente baixos de prolactina, causados pela impregnação dos imunoensaios em pacientes com uma hiperprolactinemia acentuada. Esse efeito pode subestimar os níveis de prolactina e acaba confundindo o diagnóstico entre os macroprolactinomas, que geralmente elevam a prolactina além de 250, e os pseudoprolactinomas, em que a prolactina está sim elevada, mas ela geralmente não alcança o valor de 100. Então, é muito importante lembrar desse efeito sempre que tiver um adenoma hipofisário maior que 3 centímetros, ou níveis de prolactina normais, no limite superior, né, ou levemente elevados, porque pode não ser exatamente o que parece, por estar sendo mascarado por esse efeito gancho. Bom, e os dois principais tratamentos usados são os agonistas dopaminérgicos, que tem como principal exemplo a cabergolina, e a abordagem cirúrgica. A cabergolina promove uma redução tumoral e dos níveis séricos de prolactina e, consequentemente, reverte o hipogonadismo e a infertilidade, permitindo uma gravidez. Como, né, a gente viu no caso clínico, em que com 2 meses usando a cabergolina, a paciente conseguiu engravidar. Já os procedimentos cirúrgicos são reservados para tumores de crescimento agressivo e para falha do tratamento clínico. E das nossas conclusões, é essencial reforçar a importância de dosar a prolactina em pacientes com queixas de infertilidade, amenorreia e galactorreia, para conseguir fechar o diagnóstico de hiperprolactinemia e conduzir com o tratamento adequado. Mas lembrando de, antes dessa investigação laboratorial, descartar as causas fisiológicas ou farmacológicas e que, uma vez que já se tem esse diagnóstico, a ressonância magnética é um grande exame complementar para confirmar se é ou não um adenoma. E também registrar que o tratamento, quando feito adequadamente, é sim eficaz e a paciente consegue levar uma vida normal, revertendo o hipogonadismo e também engravidar, como no nosso caso. E é isso. Esses aqui foram as nossas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.